quando a propaganda vira estratégia política. A Venezuela transformou Nicolás Maduro em Super Bigode, um super-herói de animação que combate o imperialismo e convoca o povo para defender a pátria. O desenho, divulgado pela TV estatal, voltou ao centro das atenções em meio às tensões com os Estados Unidos e às ofensivas de Donald Trump, do presidente norte-americano Donald Trump, Mayara. E para entender o que está por trás dessa estratégia de comunicação, né, a gente conversa agora com um dos maiores nomes da publicidade brasileira, Mário D'Andrea, que é fundador da Dom Soluções Improváveis, onde desenvolve aí projetos inovadores em comunicação. E o legal é que o Mário, ele esteve na Venezuela em 2011, onde atuou em campanhas de comunicação em órgãos públicos da província de Miranda, onde fica Caracas. Então, primeiro, tapete vermelho para você, Mário. Uma honra tê-lo aqui como convidado no Link TMC. Bom, muito obrigado pelo convite, a honra é toda minha. Muito bem. A gente viu nessas imagens que circularam nas redes, mostrando ali um super-herói, né? Eu realmente achei bem interessante. Assim, acho que quem o Maduro contratou fez muito bem ali a propaganda dele como um super-herói. Mas aí, Mário, eu te pergunto, né? A Venezuela está enfrentando grandes ameaças ali, digamos, para o país, né? Por exemplo, a briga, digamos, com Donald Trump, né? Trump atacando navios, ameaçando entrar em guerra. E aí a gente vê que, ao mesmo tempo, tem essa preocupação aí de colocar o Maduro como super-herói. É perda de tempo ou nada é por acaso, hein, Mário? Não, por acaso, claro, não é. Existe uma longa tradição, não só na Venezuela, como em vários países latino-americanos, do culto à personalidade, né? Então, eu não falo sobre meus projetos, eu falo sobre mim. Isso é muito comum em campanhas pela América Latina toda. E, às vezes, funciona, às vezes não. No caso específico desta campanha, eu diria que ela tem um pouco de um formato um pouco infantil demais. E quando eu digo isso, não é por causa do desenho animado em si, mas é pelas histórias que ela conta. Então, assim, me dá a sensação de estar subestimando a inteligência do povo venezuelano. Que, aliás, diga-se de passagem, eu conheci de perto, é um povo maravilhoso, uma comida maravilhosa, uma música maravilhosa, e eu acho um pouco estranho você lidar com problemas do país desse jeito tão superficial como essa campanha está fazendo. Não chega a ser algo meio que ridículo, na sua opinião, Mário, um país onde grande parte da população passa fome, e se passa fome, evidentemente, o seu presidente, que já está aí há mais de 10 anos no poder, ele tem culpa disso, ele se mostrar para o seu povo, né, e para o mundo todo como um super-herói? Eu nunca tinha visto super-herói que deixa alguém passar fome, Mário. Olha, veja, de novo, tanto de direita quanto de esquerda, eleger um inimigo sempre é bom negócio para quem está no poder, né? Vamos ser claros aqui. Então, quando eu faço uma campanha desse tipo, voltada para atacar alguém ou me defender de alguém específico que está fora do país, principalmente, é sempre um bom negócio para desviar a atenção dos meus problemas, né? Então, por exemplo, um dos episódios, para quem assistir, mostra a falta de energia elétrica no país como sendo culpa de alguém fora do país. Então, eu não diria que é uma questão de ser ridículo ou não, porque isso vai muito do gosto da pessoa, mas eu só acho estranho você tratar de problemas tão importantes para a população de uma forma tão pueril, né? Dá a sensação de eu estar falando com crianças de 5 anos. Eu diria até que crianças de 5 anos, em algum momento, vão notar algo estranho nessa campanha. É muito raso o raciocínio da campanha. Além daquilo que eu disse antes, né? Eu sou o salvador da pátria, como vários, e isso, de novo, não tem aqui nenhum juízo político, porque isso é muito comum, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito da política no mundo todo. É muito comum se usar o eufemismo do salvador da pátria para ganhar a simpatia da população. Pois é, Mário, quando eu vi, né, esse desenho, que é basicamente, ele tá ali parecido com um Superman, né, com uma capa comprida, todo forte, aquela coisa, né, e aí tem os inimigos, né, que chegam ali, te odio super bigote, né, tipo, te odeio super bigode e tal, né, que são os inimigos do Maduro. Na minha cabeça, eu achei que era uma campanha para criança na TV estatal, do tipo assim, preciso
desde pequeno, pegar ali o meu eleitorado, né? Ganhar a simpatia do meu eleitorado desde pequeno. Aí você falando isso, eu falei, mas não é uma... Mas é uma propaganda para criança mesmo, né, Mário? Dá a sensação, mas ela está na TV pública, né? Então ela está aberta para todo mundo, fora os canais digitais que também normalmente todo mundo tem acesso. Então, de qualquer maneira, usar a linguagem bem-humorada ou mesmo de animação para se falar de um projeto de governo não é nenhum grande problema. Agora, o conteúdo e a forma que está sendo colocada é muito, eu diria, no mínimo, ingênua. E outra coisa, eu conheci bem também a qualidade de produção, das produções, eu fiz campanhas lá com produções locais. E nós conhecemos lá produtoras de bom nível, de produções muito boas, de cinema e animação. Então, até na produção, que cá entre nós é tosca, dos anos 70, eu diria, você falou que parece o Super-Homem lá atrás, né? Essa produção tosca, eu não sei se é proposital ou se é falta de noção mesmo, e eu sempre tenho dúvidas do quanto o critério das pessoas que comandam comunicação em certos departamentos, principalmente de governo, entende que isso é um pouco, eu diria, beirando o ridículo, como alguém falou aí. De novo, não se trata de gosto, mas a gente sabe do que é possível ser feito numa campanha desse nível com a qualidade de produção que a Venezuela já teve. Vou até tentar, mas dar uma força aqui para os produtores dessa animação. Não sei se seria uma referência aos antigos desenhos animados dos super-heróis justamente norte-americanos, com menos movimentação, né? Principalmente as crianças de hoje, os adolescentes, vê aqueles desenhos antigos do Homem de Ferro, do Batman e do Robin e pensam, pô, mas vocês gostavam disso? Porque era uma coisa, era animação, mas não era tão animada assim, né? Mais parada. E eles fazem algumas outras referências, né? Por exemplo, o giro do Super Bigode, que lembra ali o giro da Mulher Maravilha, a maneira como a luva é acoplada ao braço do super-herói venezuelano, lembrando o Homem de Ferro, enfim, mas para mim, eu insisto, acaba soando uma coisa realmente muito acima do tom, meio ridícula mesmo. Agora, recentemente a gente teve também o Donald Trump, né, numa animação que foi postada nas redes sociais do presidente norte-americano, com ele jogando excremento, né, em alguns críticos, e isso também gerou muitas ironias e muitas críticas dos opositores ao presidente norte-americano aqui. Agora, o Super Bigode gera também uma série de ironias nas redes sociais dos opositores aqui do Brasil ao governo venezuelano. Eu queria saber, passando isso para o Brasil, se amanhã ou depois a situação resolver fazer algo parecido, ou a oposição, Mário, você entende que vai ser aqui no Brasil, isso vai ser recebido como uma vergonha alheia absoluta? Ou seja, quem fizer vai ser criticado por opositores e vai gerar vergonha alheia nos simpatizantes? Olha, eu diria que eu não aconselharia ninguém a fazer isso no Brasil, por um motivo muito simples. O brasileiro é o maior fabricante de memes da história do planeta. É assim, é uma rapidez absurda a criatividade brasileira e principalmente a ironia brasileira, que nem todo país até entende. Eu lido com marcas e faço campanhas e mesmo trabalho com agências de fora do país. Essa ironia brasileira e essa auto-ironia que o brasileiro tem, né? A gente é genial em sacanear com a gente mesmo, como população, né? Diante dos maiores problemas, a gente acha um motivo para fazer piada. Eu não aconselharia ninguém a fazer uma campanha desse tipo aqui no Brasil, porque vai ser um tiro no pé, tenho certeza disso. Mas não aconselharia, mas a gente vê que campanha política após campanha política seguem muitos exemplos. Eu lembro da campanha do Kid Bengala aqui, né? Que foi assim, o pessoal ri, mas é verdade, mas aquilo ali é parte de estratégia também, né? Mas a campanha do Kid Bengala, eu nem vou aqui falar no ar o que era dito. Bom, a gente pode lembrar da do Tiririca, então. Pior do que tá, não fica. Né? E no fim ele se elegeu, né, gente? Se elegeu com recorde de votação, né? Coisas de Brasil, né? Mas aí a gente tem que lembrar também que os personagens trazem uma história junto, e aí às vezes são eleitos não por causa da campanha. Mas eu só queria chamar a atenção por um comentário que vocês fizeram, né? Estamos falando da campanha do Maduro e vocês citaram uma peça e uma peça de comunicação do Trump. Isso mostra que a falta de sutileza, a falta de inteligência na comunicação não é
não é uma qualidade de um lado ou de outro, né? Essa falta de cérebro muitas vezes está espalhada para todos os lados da política mundial, né? Não, eu vou lembrar até de uma polêmica de hoje, que o Trump usou a música da Sabrina Carpenter, né, para demonstrar ações do ICE ali, e a Sabrina Carpenter ficou possessa, falou que era repugnante, quer dizer, a Sabrina Carpenter é uma artista que não tá ali alinhada com os valores do Trump, e mesmo assim usaram a música da Sabrina. Eu te pergunto, também é proposital para realmente causar essa polêmica? Porque eu fico pensando como que a Casa Branca, que tem os melhores profissionais de comunicação entre os melhores do mundo, né? Vão lá e fazem propositalmente uma campanha do ICE usando a música da Sabrina Carpenter, Mário. Não dá para dizer ou alegar falta de conhecimento sobre direitos autorais, que é um negócio que nos Estados Unidos é seríssimo. No Brasil também mas lá muito mais. Então, assim, dizer que fez sem saber não é possível. Então, acho que só pode ter sido proposital exatamente para causar essa devolução e para manter o assunto no ar. Eu acho que é isso. Até porque ontem a gente falou aqui, viu, Mário? A palavra do ano pelo dicionário Oxford foi rage bait, que é aquela história de engajar, né? Pelo ódio, pela raiva, e aí você engaja, e as pessoas falam mais disso porque é negativo. Dá para entender e não dá, né? Eu não usaria essa tática. Então, mas vamos lembrar que num planeta tão polarizado, usar essa artimanha, como essa palavra de ontem deixou muito claro, é uma artimanha usada para não aprofundar discussão nenhuma. E aí o problema é muito maior do que só a comunicação, né? Eu não quero discutir a fundo as coisas, eu quero ficar aqui na superfície, então eu jogo essa isca do ódio para manter a discussão aqui em cima e ninguém ir a fundo de por que está acontecendo aquele problema. Isso é muito bom para certos tipos de políticos, né? Só fico pensando se ele não cutucou a onça com vara curta um pouquinho mais, né? Com essa provocação toda aos norte-americanos. Mas aí é problema dele. O problema é que esse problema pode afetar a população dele também. A gente conversou com o Mário D'Andrea, que é fundador da Dom Soluções Improváveis, um dos grandes nomes da publicidade brasileira. Uma alegria conversar com você, Mário. Foi super pertinente o nosso papo. Prazer. Muito obrigado. O prazer foi todo meu, queridos. Até mais. 4 horas e 17 minutos.